eu entendo que não é de todo negativo. Faça primeiro ao fato de já se ter um guia que tem que ver com a questão da reforma do Estado e que, de certa as linhas, né, de reforma do Estado, onde traz aí alguns eixos, tanto em vários dos setores. Agora, no que tem que ver, e especificamente com a questão legislativa, também, a meu ver, podia ser melhor, mas também não é de todo negativo. Vejamos, houve uma espécie de das leis penais, houve uma atualização desde 2020, foi atualizada recentemente, no mês de julho. Houve, dos vários diplomas publicados, do processo de trabalho, houve a questão, a aprovação da lei de combate à atividade de de 2011, aprovação da lei de combate e prevenção ao terrorismo, houve atualização de mediação e corretagem de seguros. Quer dizer, desde o ponto de vista de regime jurídico, né, terminar esta primeira intervenção? Desta última sessão, eu creio ser positiva em função da aprovação de vários e esse esquema, esse regime que chamamos de democracia, porque democracia é verdadeiramente representar o povo. E parece que os nossos deputados estão longe de representar os interesses do povo, porque eu creio que os cidadãos da província do Ambo, se formos perguntar agora, gostariam que os seus deputados estivessem aqui nesse espaço para fazermos esse balanço. Mas, infelizmente, há limitações, né? Limitações, e eu aqui quero chamar a atenção por conta do próprio modelo de eleição dos deputados. Infelizmente, nós temos 5 deputados pelo Círculo Provincial do Ambo que não foram escolhidos por nós.
por conta do modelo Mas você não constitucional. representa os interesses do povo, Jean? Desde partindo do princípio de que não foram eleitos, não foram escolhidos por nós, não estou a dizer eleitos, estou a dizer escolhidos, já começa a limitar a questão da representatividade. As listas dos deputados à Assembleia Nacional é feita num ciclo partidário, confiança política do líder do partido, infelizmente. Não há aqui candidaturas independentes. Os deputados não fazem campanhas para que se deem a conhecer no povo que lhes vai votar. Basta que tenha confiança política do líder do partido político e ele, o povo que representa, tem simplesmente que cumprir aqueles que são os desejos de quem o colocou na lista para ver se continua com a confiança política e permanecer na lista no próximo ciclo. Muito bem. Então há esse distanciamento entre o eleitor e o eleito. O deputado chega à Assembleia Nacional por voto do povo, mas posto lá esquece-se que tem que prestar esclarecimentos ao povo. É só ver quantas vezes nós temos repetidamente aqui o deputado Monteiro Eliseu, somente ele. Mas ninguém aceita sentar nessa mesa para discutir a província, mesmo sendo do ciclo provincial do AMPO. Depois, quero lembrar também que foi nessa legislatura que nós tivemos um arranque, entre aspas, problemático na Assembleia Nacional. Preciso lembrar. Tivemos dois assuntos, né, dois assuntos na Assembleia Nacional que deram algum barulho logo no princípio. O primeiro assunto foi logo a questão da vice-presidência, que o MPLA infelizmente queria usurpar o lugar à UNITA, não é? Mas depois conseguiram entender-se, não sei se foram obrigados a aceitar ou O MPLA não falou por lei? Há o regimento interno, e aqui o deputado eleito que talvez tenha mais propriedade para falar, porque nós, enquanto cidadãos, apenas acompanhamos o que nos era passado, né? Lá dentro há coisas que nos limitam, e vou soltar para o segundo ponto, das transmissões, que até agora continua a ser um debate sem uma conclusão à vista. Nós queremos saber por que não temos debates diretos, contínuos, de todos os diplomas que são discutidos. Essa questão mesmo da vice-presidência, por exemplo, e a questão de um outro processo que foi muito polêmico no princípio, que é o processo de destituição. Processo não, porque não chegou de facto a ser um processo de destituição do Presidente da República. Nós nem sequer conseguimos assistir em direto. Primeiro mudou-se a sala para depois dizerem que lá não havia condições de transmissão, mas negaram ao cidadão acompanhar o que seria um processo sensível e muito importante para o desfecho político e econômico do país. Então, essas duas questões com o qual começou o ano legislativo, a falar da vice-presidência, a falar da questão da destituição do Presidente da República, deu logo a entender que seria um ano agitado. E embora tenha sido meio calmo durante o meio do processo, no final nós tivemos também duas leis que agitaram de novo, que era a Assembleia Nacional como a própria e da lei dos neste ano legislativo. É preciso termos algum cuidado ao discutir. Mas essas leis aprovadas poderão se refletir positivamente? Não. Doutor Eduardo Gidu. Antes de continuar, deixa-me só
Sim, eu penso que nós não estamos a fazer o balanço da legislatura. Estamos a fazer o balanço do ano Do ano legislativo. legislativo. O ano legislativo De 2023. de 2023 a 15 de agosto de 2024. Muito bem. A lei de trabalho foi alterada no ano legislativo agosto 23. Portanto, não consta deste ano. Era só para precisar isto. Muito obrigado, Eu senhor deputado. sinto que estão temos 5 anos. Primeira legislatura, né? Vamos agora a segunda Primeiro ano, legislatura. segunda, terceira, até a quinta. Anos deste- Não, doutor Eduardo Chitungo, o balanço, o que realmente se lhe oferece dizer no nota introdutória? Ok, muito obrigado e saudações aos nossos ouvintes. Estamos já num princípio de desigualdade, conforme disse o Zé. Tinha que estar aqui um outro deputado do Partido. E é absolutamente normal. O que é que nós devemos refletir? Os diplomas que foram aprovados, que impacto positivo vai trazer na vida dos cidadãos? Que impactos negativos vai acarretar? O que é que devemos fazer para contornarmos aquilo que é negativo para os cidadãos? Para o doutor Eduardo, o impacto positivo para estas leis, estes diplomas aprovados, Há muitas leis que efetivamente têm impacto positivo. como por exemplo, Por exemplo, a lei que aprova o Código de Trabalho, falo no âmbito dos direitos civis. A nossa lei de trabalho, ou seja, a Lei Geral de Trabalho, é uma lei substantiva. E Angola clamava, pelo menos os profissionais do fórum sabem disso, clamava por um procedimento, uma lei processual. Claro que certamente tem um impacto positivo, mas há outras leis que, pronto, não vamos aqui embelezar discursos que ainda, se calhar, não estamos preparados para assumir essa posição. pois, doutor Eduardo, quais são estas leis? Eu não tenho aqui um monte de leis aprovadas, felizmente ou infelizmente, mas eu não gosto de falar no vazio. Tinha que estudar todas as leis para saber qual é o âmbito material relevante de cada lei e discutir efetivamente se vai trazer
uma positividade ou uma negatividade. Quer dizer, as leis não se aprovam só por aprovar. Tem elementos que temos a situação problemática concreta, o âmbito material, temos quais são os objetivos da lei. Então, tem que analisar esses aspectos todos para, então, dizer que efetivamente vamos ter questões positivas ou negativas. Aliás, temos observado, aprova-se algumas leis, depois há alterações. Por quê? Porque já não corresponde ou não satisfaz a demanda social. Vamos, por exemplo, no âmbito penal, nós sabemos que parece que o Código Penal já sofreu alguma alteração. Porque vamos aqui no limite das penas. Se as penas no Código aprovado de 2021 tinha o limite mínimo de 3 meses, agora esticou-se para 6 meses. Então, nós temos que analisar o âmbito nessa circunstância. Muito bem. Sim, muito obrigado. Muito bem, doutor Eduardo. O senhor deputado Angelito Equique frisou na sua nota introdutória, foi referência às 5, das 8, elencou apenas 5, e com maior realce a de vandalização dos bens públicos. Senhor deputado, esta lei não foi aprovada para dirimir a situação que tem contrariado a vontade do Executivo? Qual é a vontade do Executivo? Que vontade? Só para perceber, eu acho que nós temos que ter, sim, instrumentos que venham penalizar o cidadão que vai, por exemplo, à via pública, ao calar da noite, furtar ou roubar cabos elétricos. É normal, mas isso é um crime econômico. Esse é um crime de âmbito econômico. Por que o senhor deputado normaliza esta atitude, este ato? Não, eu não normalizei. O senhor é que está a normalizar, eu não. Eu não normalizei. Estou a querer esclarecer. É preciso separar o que é vandalismo e o que é roubo. São coisas diferentes. Se eu chegar agora na rua, na Praça da Liberdade, da Praça da Independência da Liberdade aqui, e eu começar a bater na estátua do presidente Neto, é vandalização. Se eu destruir um bem público agora, é vandalização. Destruir um bem público. Destruir. Agora, a destruição e o roubo é diferente. É preciso distinguir isso. Ninguém normalizou. O senhor normalizou. Eu não. Agora, eu queria esclarecer o seguinte também. Aqui o meu amigo dizia que falava da soberania das leis. Sim, as leis são soberanas. E por que são soberanas já agora? Por que ele é soberano? Não? Eu vou explicar. Muito bem. Senão o senhor deputado vai retirar a minha posição enquanto moderador. Exato. Quem está autorizado a fazer questões sou eu. O senhor deputado apenas vai responder aquilo que vou questionar. Muito então, bem, pronto. pode continuar. A soberania emana do povo. E o povo empresta a sua soberania aos deputados. Daí a soberania. Por isso é que toda a norma jurídica deve ser aprovada no interesse do soberano, do povo. Quando o juiz vai aprovar, ele diz, quando vai aplicar uma multa, ele diz, em nome do povo. Ele finaliza assim, em nome do povo. É sempre em nome do povo. Por isso deve ser sempre no interesse do povo. Não no interesse de pequenos grupos hegemônicos, mas sim no interesse do povo. Apenas queria rebater, esclarecer este elemento. Falou-se da falta de diálogo entre os deputados e o povo. O senhor deputado não concorda? Eu penso que a Assembleia precisa melhorar mais. Agora, eu faço esta parte para dizer o seguinte. Os deputados não pertencem a um círculo eleitoral. Os deputados são do país todo. O deputado Monteiro não representa só o AMBO, representa o povo angolano. Este é que eu gostava de esclarecer isto. Portanto, se ele foi eleito pelo círculo do AMBO, mas ele fala em nome da Angola, não fala só em nome do AMBO. Os deputados representam um todo, não apenas uma província. Agora, é normal que devia estar aqui um deputado do MPLA, um deputado do PRS, do PH, da FNLA. É normal. Para estarmos em igualdade. Agora, eu estou aqui a representar mesmo os deputados, porque eu sou deputado.
vive no Ambo, não veio, mas eu estou aqui a representar. Não interessa se vim de Luanda, se vim de onde, estou aqui a representar. Eu sei que vim de Luanda para a Rádio Eclésia do Ambo. Portanto, a lei não permite que o deputado se limite a um espaço territorial. Apenas esta parte. Bem, penso que eram estas. Senhor deputado, o que é realmente tem feito, olhando para a realidade da população, como deputado? Qual tem sido a sua missão diariamente, já que representa Angola, o povo de Angola? Bom, a missão, eu já destaquei estas tarefas do deputado. Primeiro tenho que ir. Mas é do ponto de vista teórico ou do ponto de vista prático? Bom, se fosse do ponto de vista teórico, não estaria aqui. Não ia sair do Luanda para vir aqui hoje na Rádio Eclésia. Não estaria aqui. Eu vim aqui por uma missão. Eu não vim aqui como um elito, por vontade própria. Eu vim por uma missão de ofício. Logo, estou aqui a responder. E estão aqui pessoas que representam o espaço público da cidadania a responder também. E eu penso que vamos ter também intervenções de cidadãos. Muito bem. Uma outra questão, senhor deputado. Falou-se, considera o balanço negativo em alguns pontos. Quais foram os elementos que faltaram para que fosse positivo e as leis se refletissem na vida dos cidadãos? Bem, é assim. Eu penso que eu fiz uma introdução bastante esclarecedora. Mas é preciso aprofundar um pouco mais, senhor deputado. Aprofundar, sim, senhora, com todo o gosto. As normas jurídicas surgem com a evolução da sociedade. Com a evolução. Por isso é que surgem as normas jurídicas. A atualização de uma norma jurídica é porque há a evolução na sociedade. Na sociedade. Um todo. Não grupos hegemônicos, grupos partidários, grupos empresariais, mas um todo. Porque ela visa, em primeira instância, proteger este arranjo para o público. É aceitável. É um retrocesso. Esta lei vem retroceder, vem limitar liberdades. Porque um presidente da República, só para citar, tem que aceitar o escrutínio do cidadão. Ele está aí como presidente dos angolanos. Há quem gosta dele, há quem não gosta dele, há quem apoia as suas políticas, há quem não apoia. Portanto, ele tem que aceitar este fardo todo. Quando você vem, aprova uma lei que limita liberdades e cria uma almofada e muros para um cidadão se tornar tão grande, ao ponto de que uma crítica transforma-se num crime de ultraje, uma opinião transforma-se num crime. Hoje já temos crimes de delito de opinião. É grave. Há aqui retrocessos. Quando tens uma lei de segurança nacional que visa limitar liberdades, quando tens uma lei de vandalismo que visa, em vez de combater o crime econômico, ela vem limitar liberdades. Você não está a legislar para o interesse, você está a legislar para proteger o interesse de grupos. Mas, no âmbito do orçamento, o orçamento é uma lei. A lei que aprova o Orçamento Geral do Estado. Nós, na verdade, aprovamos a lei que vai regular como é que você vai gerir. O senhor deputado tem mais um minuto para terminar. Como é que você vai gerir? Me faz várias perguntas. Permita que Exato. eu fale. Disse para eu aprofundar. Muito bem. Você que me pediu para aprofundar. Então, Exato. Mas tem mais um minuto para permita que eu terminar. aprofunde. Exato. A lei do orçamento. O orçamento tem que ter sempre um espaço para o cidadão. Quando digo espaço para o cidadão, a essência de um orçamento é o desenvolvimento humano. O que é o desenvolvimento humano? Um orçamento tem que permitir que um país tenha a condição de oferecer aos seus cidadãos 3 refeições ao dia, educação de qualidade, saúde, saneamento básico.
enfim, felicidade. A tal felicidade é o desenvolvimento humano, a felicidade de um de casa, sorrir na rua, tem que ter garantia de que o filho foi à escola, o filho tem saúde, o filho tem água, o filho tem um pão ao mata-bicho, tem almoço, tem jantar. Essa é a essência do orçamento. Quando nós aprovamos um orçamento que exclui o cidadão e a gente a morrer de fome, a gente que não tem acesso às escolas públicas, não tem acesso a hospitais, eu não posso, perdão, fazer um balanço positivo. Muito obrigado. Doutor Helder Neto. Sim. Exato. As leis aprovadas, o deputado Nelito considera o balanço negativo e na sua introdução falou discorda desta abordagem. É notório a representatividade dos parlamentares na vida do cidadão, olhando para a realidade socioeconômica do país? Muito obrigado. E a minha visão face a isso, porque, vejamos, foi aprovada a lei antidopagem, né? Antes não existia um regime jurídico a nível da questão da dopagem, né? Que proibia a questão da dopagem no nosso ordenamento jurídico. Isso é positivo. Foi aprovado o Código do Processo de Trabalho. Sublinhou aqui também o doutor Chitungo. É positivo por quê? Porque, desde o ponto de vista da aplicação da Lei Geral do Trabalho, era necessário que se aprovasse um Código de Processo de Trabalho para que o direito substantivo pudesse ser aplicado da melhor forma possível. Foi aprovado também aqui a Lei de Combate ao Contrabando de Produtos Petrolíferos. Era visível a questão do contrabando de produtos petrolíferos, principalmente nas áreas fronteiriças. E neste quesito, país. Os pontos positivos ou então a reflexão na vida dos cidadãos, por exemplo, destas leis que acabou de invocar, há um objetivo fundamental para a vida do angolano? Há objetivos fundamentais. Vejamos, a questão do Código do Processo de Trabalho. Com a aprovação do novo Código de Processo de Trabalho, né? Haverá trabalho para todos? A aplicação, quer dizer, haverá proteção dos direitos do trabalhador de forma efetiva. Mas recentemente a ministra ainda fez um pronunciamento de que os ordenados dos funcionários poderá atrasar porque o país está sem dinheiro e fazendo uso desta lei. O que é que realmente se poderá refletir na vida dos angolanos? O que é que se reflete na vida dos angolanos, esta lei? É que, por exemplo, um trabalhador que tem facilidades de ver reposto aquele direito com a aplicação célere da lei substantiva. E a aplicação célere da lei substantiva ia depender da lei processual. Como funciona a justiça em Angola, olhando neste quesito? Como funciona a justiça em Angola, olhando no quesito processual. Desde o ponto de vista processual, quer dizer, eu, pelo menos, não diria que a justiça em Angola funciona de forma célere. Mas com a aprovação destas leis, tendem a facilitar ao cidadão a reposição dos seus direitos, liberdades e garantias fundamentais. Por exemplo, eu estava a dizer, por exemplo, a lei de contrabando de produtos petrolíferos, a lei de prevenção ao combate ao terrorismo, a lei que altera a lei de 2005, a lei de branqueamento de capitais, do combate ao branqueamento de capitais, traz uma nova atualização que tem que ver tanto com a questão dos PEPs, que são aquelas pessoas politicamente expostas, traz também atualização no que tem que ver com
a questão dos trusts, né? Que tem que ver com os fundos fiduciários, né? Que traz atualização no que tem que ver com os jogos ou outras formas de combate ou de branqueamento de capitais que agora são reguladas nesta nova lei. Então, desde o ponto de vista de regime jurídico, mesmo a questão também da atualização do Código Penal, desde o ponto de vista de regime jurídico, eu entendo que foi positivo. Agora, a atualização do Código Penal, o deputado falou aqui da questão de criminalização de determinados fatos, né? Ou atos. Eu acho que isso não é um ponto que eu diria substancial. Substancial seria a aprovação mesmo da lei de base de política criminal, porque não faz qualquer sentido, né? Por exemplo, os deputados da Assembleia Nacional aprovarem o Código Penal, porque, veja, o Código Penal é de 2020, né? Revogou um Código Penal que vinha de 1886. Mas ainda assim, não se aprovou uma lei de base de política criminal. Por quê? Porque, a meu ver, o Código Penal foi aprovado sem que se estudasse efetivamente o modus vivendi ou o modus operandi da própria sociedade. Se tivesse uma lei de base de política criminal que tivesse em conta a questão da criminologia efetiva da sociedade angolana, né? Que tivesse em consideração questões de ordem antropológicas, sociológicas, psicológicas e outras questões, acho que não seria uma questão agora a questão de atualizações ao Código Penal, porque essas questões seriam previamente dissipadas já numa lei de base de política criminal. Muito bem, Jean Freitas. Bem, não sei se eu gostava só de sublinhar exato. Aqui a questão do crime de vandalismo que ficou aqui no ar. Acho que é uma questão conceitual. Que a questão de destruição versus roubo, vandalismo. Acho que sempre, a meu ver, sempre que se tratar de um bem público, né, a destruição ou a alteração do modo normal daquele bem ou do funcionamento daquele bem é possível conceituá-lo como vandalismo e não como roubo, porque roubo, vejamos, roubo exige violência, tá vendo? E nem sempre, ou as mais das vezes, que podia ser furto, não? Sim, podia ser furto, por isso é que eu disse que é uma questão de conceito. Tá vendo? É uma questão de conceito e enquadramento conceitual que devia ser dissipada já numa lei de base de política criminal, que nós não temos. Muito bem. Jean Freitas. Bem, eu queria só aqui abrir um parêntese sobre a questão que o Manelito fala sobre em nome do povo. São essas tais lacunas, entre aspas, né, lacunas, às vezes até um certo não fosse constitucionais, que nós temos, infelizmente, porque o povo é de facto o poder constituinte e ele empresta o seu poder, não é, a sua soberania, a um grupo de 220 deputados que os vão representar durante 5 anos, que na minha ótica não é o modelo perfeito para uma democracia. Devia existir outras formas do povo manifestar a sua vontade durante esse período. Infelizmente a nossa Constituição não permite. Nós não temos autarquias. Porque tendo autarquias, para além da Assembleia Nacional, nós teríamos as Assembleias Municipais, que haveria maior proximidade com o povo, e aí resolveríamos os problemas locais. Não tendo autarquias, devíamos ter pelo menos referendos de tempo em tempo, leis muito importantes para nós. Devia ser levada a consulta para evitarmos mesmo notícias como a do Jornal de Angola, que diz que 70% dos cidadãos de Luanda aprovam a divisão. Quem são esses? Ouviram 130 cidadãos e o grupo parlamentar do MPLA que foi ouvir. Não temos referendos para esse tipo de leis. Infelizmente, o povo é povo, enquanto poder, né? Na segunda quinzena de agosto de cada quinquênio, de 5 em 5 anos. Depois disso é esquecer, não há
de uma verdadeira demonstração de se acertamos ou falhamos em cada ciclo, em cada dia de voto. O ciclo eleitoral é vasto, né? Se nós acertamos ou falhamos em cada dia de voto, são 5 anos a pagarmos uma pesada fatura. E depois vem a questão de nós temos uma Assembleia Nacional e que foi bem dito aqui que até o deputado eleito pelo ciclo provincial do AMBO responde pelo país todo, não tem limitação de atuação. Então, quem nos representa de facto enquanto munícipes, por exemplo, no AMBO, nós não temos isso, é algo que as autarquias nos dariam. E queria chamar, é o tal defeito que temos que gerir por enquanto, né? Eu sei que enquanto se vai maturando, não há nenhuma democracia completa, as democracias vão maturando. Infelizmente, eu já disse no princípio, há leis que estão a marcar passos para trás nesse processo. Gente, Freitas, um deputado que for representar ou explicar a situação que aflige a população, não representa os interesses do povo. Quem é o deputado? Se formos na etimologia da palavra, o que é deputar? O que é a ação? Qual deve ser a ação do deputado? Foi aqui dito as ações da Assembleia Nacional, as principais funções, as 3. Representativa veio logo à cabeça. Se o deputado não me ouve, como é que vai me representar? Essa é a questão. Você só pode representar um problema que você conhece. E o deputado, se não conversa comigo, ele não pode deduzir que conhece o meu problema. Logo, não vai à Assembleia Nacional falar em nome do povo. Essa é a realidade do povo. Não, infelizmente, nós estamos aqui a dizer o povo vai abrir a linha daqui a pouco. Nós vamos abrir a linha e parte do povo, uma amostra do povo do AMBO, vai falar. Quem vai ouvir? O deputado Nelito e mais ninguém. Esse espaço, nós estaríamos à margem desse espaço. Estaríamos em casa a ouvir os deputados a fazer o balanço. Infelizmente não respondem ao chamado, está só aqui apenas o deputado Nelito e Quico. É isso que nós temos que cortar desde já. E como depois você corta a palavra, eu vou avançar aqui num ponto. O próximo passo é mesmo da proposta da divisão. Também eu vou lá chegar, mas há uma nota que eu fiz também. A questão das leis que estão aprovadas, né? É bonito o exercício, porque é outra função da Assembleia Nacional, que é legislativa. É bonito, sim, produzir-se leis e leis úteis. Mas também a aplicabilidade dessas leis tem que ser justa. A lei não basta ser justa por si, na sua essência, mas também precisa ter uma aplicação justa. E eu pude anotar aqui 2 exemplos que foi dado aqui pelo Dr. Helder Neto. Não é? Vamos ver, a lei de contrabando de produtos petrolíferos. Quando nós vamos ouvir assim, de forma superficial, estamos a olhar aqueles nossos irmãos que levam o nosso combustível do Zaire, do Congo, Luvo e tal, para o Congo. É nessa perspectiva que a gente vê. Mas estão lembrados, o atual presidente da UNITA, enquanto presidente do grupo parlamentar, havia feito uma denúncia muito grave sobre exploração petrolífera no território angolano, que não era declarada. Havia exploração... Mas essa exploração era feita... pelas as petrolíferas em Angola e sob controle de um grupo, de uma elite que controlavam uma exploração petrolífera do nosso recurso, nosso petróleo, e não era declarado, não entravam nas contas do Estado. Onde é que vamos enquadrar isso? Não será também contrabando, só que no nível macro? Estás a perceber? A lei tem que ser justa medida para todos. Não vamos controlar quem está a levar 1000 litros de combustível numa cisterna ou nos bidões e a atravessar com canoa, enquanto tem gente lá a fazer exploração de centenas de milhares de barris dia e não se declara. É aí onde nós temos que ver a eficácia das leis. Outro exemplo, por exemplo, o crime contra o terrorismo. Eu só citei esses 2, apontei esses 2 que foram colocados pelo Dr. Helder. O crime contra o terrorismo é importante que se produza aprovado. Creio que não, porque imaginemos que na lei contra manifestações e reuniões ficou suspensa a discussão por causa de um ponto que estava-se a falar sobre a atuação policial nas manifestações. O grupo parlamentar do MPLA não aceitou discutir esse ponto. Diz que a polícia já dispõe de lei própria, então não se pode pôr na lei de reuniões e manifestações limitações à atuação policial. Mas nós, enquanto sociedade civil, que muitas vezes temos estado das manifestações, nós sabemos quais são os excessos que a polícia tem efetuado durante as manifestações. E queríamos que nesta lei
se limitasse à atuação policial, eles simplesmente não querem. Ou seja, está-se a produzir leis para limitar o exercício democrático dos cidadãos, e essas duas que nós citamos no princípio, mas não se quer produzir leis para limitar os excessos, quer da Polícia Nacional. Por exemplo, a questão do Presidente da República. Nós sempre estamos a discutir isso, e eu propus num debate na Essencial há 2 dias, que a Assembleia Nacional devia haver formas de limitar os excessos do Presidente da República. E foi aqui dito. Hoje que nós estamos a falar, o Presidente da República deve estar em adjudicações de direito, em autorizações do Presidente da República, deve estar quase igual ao que se aprovou para o Orçamento Geral do Estado. Ou seja, 220 deputados discutem o orçamento, fazem a aprovação, e o Presidente da República, enquanto ente isolado, faz aprovações, adjudicações de direito, autorizações que quase equiparam o Orçamento Geral da República. Hoje não pode, o Presidente da República não pode ter tanta liberdade de execução assim. É preciso que se produzam leis que limitem esse exercício, desde logo uma revisão constitucional. E para terminar, para não ser muito longo, é preciso ver que um detalhe que não pode nos saltar à vista. Existiram muitas leis, as mais polêmicas principalmente, que foram de iniciativa do Executivo. A proposta legislativa foi de iniciativa do Executivo, não foi de nenhum dos grupos parlamentares. Então, quando o Executivo é que dá a iniciativa legal, é preciso que nós, enquanto sociedade civil, que somos os entes principalmente afetados pelas decisões do Executivo, né, para o bem ou para o mal, temos que perceber o que é que, de facto, o Executivo quer ao propor essa lei. Se quer o nosso desenvolvimento socioeconômico ou quer a manutenção do poder enquanto titular do poder executivo. Havia um esclarecimento antes da sua... Não, o Executivo propõe. E, infelizmente, eu costumo dizer, as maiorias são mais nas democracias. Nós sabemos que qualquer lei que o Executivo propõe vai passar, porque o titular do Poder Executivo é também presidente do partido que detém a maioria parlamentar. Então, acabam passando quase todas as leis que o Executivo propõe. Mas a pergunta é, por que o Executivo propõe esse tipo de leis? A questão da vandalização, que se discute muito. Por que o Executivo propõe? É mesmo para salvaguardar os bens públicos, para salvaguardar os investimentos que o Executivo tem feito nos bens públicos, ou é para, de facto, limitar as ações, as liberdades fundamentais dentro da manifestação? A questão da nova divisão política administrativa, que o Executivo também propôs, é mesmo para aproximar os serviços do cidadão, para gerar desenvolvimento, ou é para forçar, talvez, uma revisão constitucional e isso fazer com que se continue? Claro que não, obviamente que não. E talvez no segundo bloco a gente vai explicar porquê. Mas eu creio que essa intenção, e no tempo vai nos ser juiz, a intenção aqui de fundo é forçar uma revisão constitucional, porque obviamente que a Constituição já não vai valer ao termos 21 províncias e não sendo mais Luanda a capital. Força uma revisão constitucional que pode levar a um outro. Sim, provavelmente. Não, sim, é Luanda a capital. É lógico. É constitucional, lógico que não. Mas vamos forçar uma revisão constitucional porque altera tudo. Altera o número de províncias, altera os ciclos eleitorais, tudo isso está na Constituição. Então, e aí há uma intenção subentendida, provavelmente, de quem propôs essa iniciativa legislativa para uma questão que não nos quer esclarecer. É por isso que eu costumo dizer, e para terminar mesmo, é importante que o cidadão mature o suficiente para entender qualquer iniciativa legal que se propõe à Assembleia Nacional. Não basta dizer que eu votei e tenho 220 pessoas lá a me representar. Não. É importante fiscalizar diariamente o que o teu representante legal está fazendo na Assembleia Nacional. Isso passava claramente pela transmissão integral de todos os debates, porque o meu próximo voto, enquanto for esse modelo de eleições gerais, não tivemos legislativas à margem das presidenciais, o meu próximo voto em 2027 deve depender muito do que eu confio no que está a me representar nesse período eleitoral. Senão, enquanto cidadãos, o nosso poder fica em mão. Muito bem, senhor deputado, a proposta de lei da divisão política administrativa foi aprovada com 97 votos a favor e 60 contra e 5 abstenções. Por que a UNITA não votou a favor desta divisão política administrativa? Bem, eu penso que as razões de não voto favorável da UNITA foram desde início bem justificadas pelo presidente do grupo parlamentar da UNITA. Primeiro, nós consideramos que este é um expediente político
É um expediente que visa fundamentalmente conferir maior vantagem ou alguma almofada ao partido que sustenta o poder. Não é um expediente que visa resolver problemas dos angolanos. Imagina, tens hoje 18, tinhas ontem, hoje, ainda não foi promulgada a lei, Exato. tens hoje 18 províncias e 166 municípios, cuja gestão é difícil do ponto de vista financeiro. Temos diversas dificuldades financeiras. Os municípios não têm quase nada do ponto de vista de infraestruturas, do ponto de vista de desenvolvimento humano, desenvolvimento de infraestrutura, desenvolvimento humano, zero. E tu não resolves esse problema. Tu crias um outro problema. Qual é o problema que crias? Vais agora aumentar de 166 para 323 municípios. De 18 para 21 províncias. Significa que tens uma carga orçamental que vai aumentar. Quer ao nível dos municípios, quer ao nível das províncias. Por um lado. E tu debates-te com uma crise financeira. Dizes que o país não tem dinheiro. Mas, no entanto, vais aqui trazer novos entes públicos. Que vais precisar de carros protocolares, residências protocolares, vais precisar de tantos serviços, diretores municipais, diretores, polícia, enfim, é tanta coisa que vai-se precisar para esses municípios e províncias, que este dinheiro devia ser canalizado para outras prioridades. E as outras prioridades deviam ser efetivamente a criação de novos entes. Em vez de você continuar com a descentralização do poder, passavas para, ou seja, em vez de passares para a desconcentração do poder, passavas para a descentralização do poder. O que nós estamos a fazer é desconcentração do poder. Precisas, com urgência, implementar o poder autárquico, que respondia também às preocupações que o Jair levanta, que é o cidadão participar de forma direta, porque há duas formas de democracia. Participativa e representativa. Representativa, o cidadão é representado pelo deputado. Participativa, o cidadão participa de forma direta no poder. E como é que participa? Pode ser um deputado ao nível do município, como 50 cidadãos podem unir-se e concorrer para uma autarquia. Como também o presidente da autarquia do município do Ambo, penso que ainda é município do Ambo, antes de tomar qualquer decisão relativa ao município, vai auscultar o cidadão. O cidadão está de forma direta envolvida. E o poder deste presidente da autarquia emana de forma direta do povo. Não emana de um governador sem legitimidade. Não emana de um presidente da República que a sua forma de eleição muito que se diga também. Às vezes sem legitimidade. E por que não mesmo dizer sem legitimidade? Então precisamos implementar as autarquias. A UNITA aprovou não aprovou por essas razões. Imagina, um país com províncias mais folga a Itália. Hoje a Itália está a reduzir as suas províncias. Há outras realidades no mundo que estão a reduzir províncias. Estão a reduzir províncias para cortes orçamentais, no sentido deste dinheiro ser aplicado noutros setores. E nós o que é que estamos a fazer? Porque há aqui um grupo de pessoas que pensam que para se manterem no poder durante muito tempo precisam dividir o território. Quem criou este grupo? Este grupo parte de uma matriz neocolonial. Este grupo parte de uma matriz neocolonial. O colonialismo foi não indo. Segundo Frank Fanon, para Fanon, quando se procederam às independências de Angola, o poder colonial encontrou dentro dos espaços africanos quem melhor podia representar a sua filosofia de governação. Portanto, o colono foi não indo. Mas por que desta apreciação? Não foi a apreciação, a colonização ficou. Tu hoje não tens um colonizador. Permita que eu termine, por favor. Quem hoje está no poder já não é um branco. É um irmão nosso que faz-nos passar pior que aquilo que o colono fazia.
E as pessoas vão dizer, é mentira. Mas é verdade, para quem viveu, não vivi no passado, mas para quem viveu, sabe perfeitamente que a matriz é a mesma. Limitação de liberdades, empobrecer o povo, não dar educação ao povo. Essa matriz é colonial. Promover bebedeiras, promover futilidades, é para matar o cérebro do cidadão, para não pensar, limitar o cidadão. Esta é a nossa matriz. Então, aqui este grupo hegemônico, enquanto não for derrotado pela maioria dos angolanos, infelizmente vamos continuar a viver o que nós estamos a viver. É apenas interesse, é apenas o poder pelo poder. Eu aqui falou-se, vou terminar um minuto, vou terminar. Falou-se aqui de várias leis. Mas quem é mesmo que promove o branqueamento de capitais? Quem tem estado a dilapidar o erário público? Quem é o maior? Lei de quê? De vandalismo. Se quisermos considerar o vandalismo de bens públicos, e se o furto, estamos a tirar sem força o dinheiro do Estado, quem tem estado a furtar afinal no Estado? Senhor deputado, Quem como tira? precisa saber Quem tira? quem Tira? Não, eu sei, eu vou responder. Quem tira? O BNA tem sempre dólares. Há sempre você vai lá no site do BNA, tem sempre dinheiro para os bancos comerciais. Mas um cidadão, eu vou ao banco para pedir $1.000 ou $2.000, o banco nunca tem. Se eu for ao Mártires, vão me dar os montes. A série do BNA, se quem for ao Mártires consegue identificar que séries foram dadas ao Banco BAE, ao BCI, ao próprio BNA, o próprio BNA sabe identificar. Os bancos estão a tirar dinheiros, estão a tirar dos bancos comerciais, levam para o Mártires, estão a mandar para o Dubai o dinheiro. E que nem a Procuradoria não está a ver isso. Não estão preocupados a combater esses crimes. Isso não é um crime. Isso é um crime de lesa pátria. Isso lesa o interesse da pátria. Porque você está a fazer, inclusive, empresários abandonarem Angola. Empresários não têm divisas. Mas as divisas estão no Mártires. As divisas estão no Dubai. Com todo o respeito mesmo, vamos interagir com o exterior. Vamos continuar no segundo bloco. 9312, agora estamos em altura. Vamos sim continuar. Estamos sim em altura. Porque é muito doloroso ver o país que nós somos governados, porque eu às vezes não sei como os governantes têm estado a tirar leis, porque quando implementam leis, parece que já não olham mais em situação, e o convidado tocou aí é um aspecto que é importante,
investam mais no cidadão. E isto é preocupante para nós, para cada cidadão, porque cada vez mais estamos a ser escorraçados, as pessoas morrem de fome e tudo mais. Então, a divisão do país, uma vez que estamos a ver que uma das províncias já não está a ser bem governadas, não estão a ser controladas. Como é que estão vindas? É injusto o país que nós vivemos, é irreconhecível. Portanto, poderiam pensar naquilo que também são os interesses do povo. A lei deveria ter para nos defender, né? E a lei para nós como fosse espelho. E, em suma, este país é difícil entender onde está nos levar. Portanto, eu estou aqui do outro lado, eu estou acompanhando o tema com uma lágrima no rosto e é difícil entender. Portanto, bom trabalho, estamos juntos. Muito obrigado, senhor Nathaniel, a partir do bairro de Calute, aqui na grupo da cidade de Vida, 9311274, está a linha aberta. Bom dia. Muito bom dia. Quem fala e a partir de onde? Abel, seu contributo em relação ao tema. O debate está vendo. Primeiro, quero fazer uma pergunta. Estamos a ouvi-lo com muitas dificuldades, companheiro. Sim, alô? Estamos sim? Sim, eu quero fazer uma pergunta no Nelito Político. Sim. A capital de Luanda está dividida agora. Ou seja, era capital, agora está dividida em outras províncias. Quantas províncias será considerada capital? E como é que o MPLA faz o voto sozinho e é aprovado? Ou seja, para ser aprovado alguma coisa, é preciso outros partidos terem acesso de votação. E se o MPLA votou só ele, o MICA ainda permite que seja divisões entre outras províncias. Essa é a minha pergunta. E a segunda pergunta. Qual será o ponto principal dessas divisões para unir? E por isso eu quero acreditar que da Calveira. E nós, como povo, ou seja, dependemos dos cabeçalhos que lá estão, que representam os províncias. Qual tem sido a resposta que tem entregado ou tem recebido do nosso deputado da província do AMP, que corresponde ao MPLA? Porque essa não é não é o primeiro convite que ele tem recebido, é o que ele recebe, e não participa no debate. Porque, para ser sincero, ele é conhecido, é pouco conhecido na sua província. Então, para ser respeitado, é porque ele tem respeito ao povo que ele está a liderar. Então, para mim, é tudo. Então, bom trabalho. Estamos juntos. Muito obrigado, senhor Abel. A partir do Benfica Cardoso, 9311274, está a linha aberta, edição referente ao dia 22. Alô, bom dia. Bom dia. Alô, bom dia. Estamos a ouvir o companheiro. Só o nome, fala-nos a partir de onde? Obrigado. Fiscalizador online, estou no café primeiro. Seu contributo. Bem. Alô? Estamos a ouvir o seu contributo, companheiro. Ok, obrigado. Eu estou a acompanhar atentamente o programa. Na verdade, há muitas coisas que seriam muito bem esclarecidas, porque eu não percebo muito bem sobre a vandalização dos bens públicos. Eu pergunto, quem aprovou? O deputado aí, o Manelito Quick, disse muito bem que foi o partido no poder que aprovou, né, a lei de vandalização dos bens públicos, mas eu não fico de acordo, porque a Assembleia Nacional está aí, a UNITA, o MPLA, o TRS e outros partidos. Acredito muito bem que se a UNITA e outros partidos não podiam aceitar, não podiam aprovar esta lei, acredito que não faria sentido, porque é na Assembleia Nacional onde se faz vários e muitos debates. Agora, também na Assembleia Nacional, há vários portugueses que eles usam que, na verdade, eu também, há momentos que eu não consigo perceber nada. Imagina só, a lei foi aprovada por não sei quantas obstruções e tudo mais,
eu não percebo isso. Há muita coisa que a Assembleia Nacional tem que melhorar mesmo. Há muita coisa, porque eles têm que saber que além mesmo deles que sabem aí falar vários português e tudo mais, há pessoas que também não sabem falar português, que acompanham e usam termos que nem o próprio angolano, talvez ainda brasileiro, que também nem consegue perceber nada. Mas falando da vandalização dos bens públicos, na verdade, eu digo que quem vandaliza os bens públicos vai de 8 a 24 anos. Mas quem roubou o país, quem vandalizou o país durante 50 anos, não é responsabilizado criminalmente. Isso, na verdade, eu digo que... Para terminar, companheiro. Para terminar mesmo, companheiro. Olha, não consigo lhe perceber. Para terminar, a sua verdade. Perdemos o sinal 9311274, está a linha aberta 9h20 minutos. Alô, bom dia. Bom dia. Quem fala é a partir de onde? Fala o senhor Joel, Spam. Senhor Joel, seu contributo. Muito obrigado. Eu gostava de estudar os alienista. Como popular do Estado elétrico. E o mano GR, grande GR. Mas eu acho que quanto a balanço da Assembleia, seríamos injusto se disséssemos que o balanço é positivo. Eu estou de acordo com os demais painelistas que é negativo. Porque quando se diz algo positivo, enquanto a Assembleia é aquilo que se reflete na vida do povo, eu só fico assim sempre em pânico, porque os deputados que receberam participação do Conselho do Ano, só conheço um, assim, pela rápida frase, mas foi ter representado a África, que sempre vem aí. Mas os demais não conheço, porque ouvir o povo, ou seja, os deputados teriam feito isso. Quando se aprova uma lei, ou quando se está para aprovar uma lei, primeiro ouvir o povo, mas o povo não é aquele, vamos dizer, aqueles povos escolhidos para a escutação, escutamos o povo está de acordo. Não é aquela ali, é o povo do bairro, São José, São João, lá, entrar nos bairros, depois assim, vamos aprovar. De fato, as leis têm sido aprovadas na Assembleia. Sempre essa lei de divisão administrativa, a lei da vandalismo, são leis que alguém que vandalizou um posto fica 8, 25 anos. Então, aquele que roubou o país há 50 anos está aí a passear, a fazer tudo, ainda continua lá no poder. Nós temos que mudar esse paradigma e pedir ao deputado que quando se estiver a representar o povo lá na Assembleia, talvez terão de aconselhar menos os nossos deputados, porque também ali há mais disciplina partidária e outra coisa. Tudo é combinado antes, porque acredito que antes de se votar uma lei, os grupos parlamentares aceitam. Eu nunca vi uma lei que vem proposta pelo governo a ser chamada pelos deputados do MPLA. Os deputados do MPLA vão votar a favor e os da UNITA ou contra a abstenção. Portanto, nós precisamos valorizar mais o cidadão. E acredito que a UNITA tem feito a sua parte até certo ponto, reconhecemos, mas deve fazer mais. E quando há jornadas parlamentares, e os deputados, seja da UNITA ou do MPLA, entre mesmo nos bairros, é ali onde vale o vosso nome de deputado. Não é só girar aí no asfalto, e como ouvi na Assembleia na semana passada, um deputado a dizer a estrada de Cuito, Coimba não tem buraco. O senhor deputado, você não conhece o país, não foi
Para terminar, companheiro, para terminar mesmo. Sim, sim. Então, fosse bom que os deputados valorizassem em primeiro lugar o cidadão. As leis, vou terminar dizendo, as leis, senhores jornalistas, senhores deputados, senhores DRGE, só terão valor positivo quando se refletirem na vida do cidadão. Podemos aprovar leis quantas quisermos. Se o cidadão tiver sem o arroz, sem o açúcar, sem a água, não vale para nada. Nós agradecemos, temos mais 2 ouvintes, vamos encerrar e devolver a palavra aos ilustres convidados. 9311274, alô, bom dia. Bom dia. Sim, bom dia. Quem fala é a partir de onde? Eu falo a partir do bairro Sabotado, para já chamo Paulino Guedes, como sempre. Seu contributo, companheiro. Exatamente. Estou sem vosso retorno, mas estou dentro do debate. É o seguinte, eu quero fazer algumas questões para o A primeira questão, sendo o balanço externo negativo, o que é que a UNITA e outros partidos da oposição estão a prever para o ano parlamentar 2024-2025? A segunda questão, o porquê que não haja um representante tradicional ao Parlamento? A terceira questão, os 3 órgãos da soberania, nomeadamente o Executivo, tribunais e a própria Assembleia Nacional, funcionam? E como funcionam? O país tem ou não dinheiro? E se tem, o porquê que a Ministra das Finanças vem ao público dizer que não tem dinheiro e vai mais além? O salário da função pública vai demorar devido à mesma falta de dinheiro. Mas antes, apareceu o secretário do Estado, isto é, das Finanças, diz que não vai demorar o salário da função pública. A quinta questão, a UNITA faz parceria também com a comunidade internacional. E como também faz essa parceria? A UNITA vai ganhar as eleições de 2027. Vamos ao último ouvinte, 931127478, está a linha aberta. Alô, bom dia. Bom dia. Quem fala é a partir de onde? Eu sou Xavier Silveira, a partir daqui do setor de Cruzeiro. Senhor Xavier, seu contributo. Tema, pronto, é bem-vindo, é verdade. Mas o que eu quero dizer, que quando o que se mantém lá no parlamento, a maioria fora mesmo partido do MPLA, nós é difícil um dia sairmos desse sofrimento. Porque hoje os homens tornaram-se pensativos. Pensativo como? Apesar das doenças que nos assolam, e vai ao hospital não encontrar medicamento. Depois que o homem a matar e não se diz nada. Nossos irmãos lá só defendem o partido, não defendem o povo angolano. É muito triste. E por outra, é a nova divisão política administrativa. Isso aqui não vai mudar nada. Ficou 18 províncias que deixou o português, não está a se fazer nada. Eu não conheço o país por completo, mas andei uma parte do jogo. Conheço uma parte dos municípios da minha cidade do Amo. Cidade um pouco só em condições. É só Bailundo e Gala. Esses doidos andam por ali, tipo já nos anos de guerra. É nada mesmo. Eu estou de acordo com o que diz o irmão Nelito, a dizer que a solução mesmo desses problemas é nós derrotar o sistema. Só assim talvez teremos um país novo, uma nova liderança. Mas com esses podem estarem aí a lutar com as leis, não leis, não é mentira, nada mesmo.
é a arte que eles têm, não em de resolver o problema dos angolanos. É mesmo de nos castigar. Nos anos de guerra nos mataram a tiro, agora nos matam a fome, nos matam a falta de medicamento. Com ele não se espera nada. E muitos estão a me ouvir, devem saber que com esses manos, o que eles têm mais é pouca. Na prática não estão com nada. É tudo que eu tenho. Para vocês aí, meu irmão, bom trabalho. De facto, a preocupação, o desespero, muita coisa. É muito triste, na verdade, os pronunciamentos dos nossos ouvintes, no sentido de preocupação. É aquilo que tem se dito. Nós precisamos atacar os problemas básicos. E os problemas básicos estão identificados. Sabemos que o nosso sistema é democrático e em democracia a maioria tem sempre razão, ao contrário de uma minoria que pode estar certa, mas é necessariamente errada. Entretanto, os deputados da Assembleia Nacional precisam dialogar bastante, mas esse diálogo deve ser um diálogo coeso, ameno e sem preocupações partidárias. Um ouvinte disse, e muito bem, na minha opinião, que muitos dos deputados da Assembleia Nacional defendem as suas ideologias e aquilo que é o básico parece que estão afastados. A ser assim, este pacote legislativo, ou este balanço legislativo, conforme eu disse na minha primeira abordagem, toda lei a ser aprovada deve ter em conta o bem comum, o bem da comunidade, pois aconselha-se aos legisladores a lerem profundamente a obra de Montesquieu, o Espírito das Leis, para saberem efetivamente qual é o impacto social que esta lei vai nos trazer. Pronto, falou-se de alguns diplomas, outros positivos, temos que concordar que muita coisa aprovada tem a sua positividade e outros nem por isso. Mas devemos entender que não haverá Angola melhor se não refletir na vida do cidadão. Eu concordo justamente com um dos colegas do painel que disse que algumas coisas básicas têm que ser salvaguardadas. Pelo menos educação, saúde e o fundamental que é a alimentação, que nós precisamos mesmo comer, e é todos isso. Então, se as nossas leis tiverem viradas para a materialização das políticas públicas, tiverem viradas para a satisfação das necessidades coletivas, não mais, conforme estamos aqui a ouvir, o partido A, o partido B, quer isso, se não concorda, pronto, então teremos uma Angola melhor. O que nós queremos é uma Angola melhor, em que não seremos mais, ninguém pode ser julgado conforme disse no seu discurso histórico Luther King, não podemos ser julgados pela cor da nossa pele ou do nosso partido político, mas temos que ser julgados pela nossa personalidade.
Doutor Eduardo, vamos agora à proposta da divisão político-administrativa de Luanda, da província do Mochique e também do Cubango. Ok, é uma proposta que criou muitas controvérsias. Primeira questão, devemos refletir quais são, se é necessário fazermos, se era necessário fazermos essa proposta de divisão político-administrativa. O que se compreende? Nós, o país está, ouvimos constantemente que está sem dinheiro. Estando sem dinheiro, aumentando 18 para 21 províncias e mais municípios, é claro que, do ponto de vista financeiro, estamos a dizer que o país vai mergulhar mais em uma dívida pública. Por quê? Porque essas províncias precisam ter condições. Estamos a dizer que vamos criar departamentos provinciais, temos que construir sedes dos governos provinciais, hospitais provinciais, escolas, entre outros serviços públicos. São 3 províncias divididas: Luanda, Mochico e Cubango. Prontos. Luanda não tem extensão territorial para que fosse dividida, em minha opinião. Cubango admite-se. Mochico poderia admitir-se. Outras províncias, acho que o Ige também é uma província muito extensa, Malange, Huila. Pronto, em termos de extensão territorial. Entretanto, mas também temos que olhar do ponto, num sentido que pode aproximar justamente serviços públicos aos cidadãos. Vamos imaginar na província do Cubango que existem municípios que distam a 300, 400 quilômetros. Quem sai de Menongue para Mavinga ou Rivungo é uma viagem e distante. Então, esta divisão pode sim trazer benefícios a alguns cidadãos, mas do ponto de vista econômico, certamente que não vai trazer nenhum benefício. Porque nós temos necessidades. E tendo necessidades, nós devemos refletir profundamente outras maneiras de aproximarmos os serviços públicos aos cidadãos. Muito bem, doutor Eduardo, vamos acelerar um pouco para também ressaltarmos o pacote das eleições, ou da materialização das eleições autárquicas, tá? Como consta no nosso programa. Doutor Helder Neto, a sua apreciação em relação à divisão político-administrativa de 3 províncias, o que é que realmente isso significa? Trará um impacto? Será, de facto, aproximar os serviços aos cidadãos? Nem por isso. Eu acho que aqui é Fala o possível, microfone, por favor. eu acho que aqui é possível analisar sob vários pontos de vista. Acho que quando nós temos que fazer uma abordagem, devemos ver qual é o ponto. E a sua apreciação, doutor? Podemos fazer aqui uma análise desde o ponto de vista político ou desde o ponto de vista jurídico. Desde o ponto de vista jurídico, quer dizer, vejamos que a questão das divisões políticas administrativas em Angola é algo antigo, não é algo que vem acontecer ou vai acontecer só em 2025. Em 1900, a última enquanto Angola colonial aconteceu em 1971. Em 77 houve, quer dizer, sucessivamente foram ocorrendo várias divisões políticas administrativas a nível do território angolano. Então, esta que se propõe agora, a fundamentação jurídica tem que ver com a qualidade do serviço
deixa só, permita só, a qualidade do serviço é uma questão já que tem-se vindo a debater há algum tempo, desde a aprovação da Constituição de 2010, que a questão, nós tivemos várias outras leis constitucionais, mas desde a aprovação da Constituição de 2010, que a questão de direitos fundamentais, direitos, liberdades e garantias fundamentais é uma questão imperativa, desde o ponto de vista constitucional. Agora, a materialização desta imperatividade constitucional, se tiver que se impor algum outro ato legislativo para a efetivação da garantia desse direito, dessas liberdades fundamentais, então, a meu ver, é positiva. Por quê? Porque vai refletir, né, a aplicabilidade prática dos direitos, liberdades e garantias dos cidadãos. Tá bem? Se, desde o ponto de vista jurídico, isso facilita a aplicabilidade prática, né, de direitos, liberdades e garantias fundamentais, logo não deixa de ser positivo. Tá vendo? Porque nós devemos separar aqui as abordagens. Tá vendo? Não sei se consegui responder à questão que me colocou. Muito bem. É que, vejamos, se se entender que esta divisão, né, política administrativa, o doutor Eduardo falou aqui da questão do Chico, do plano cubano. Nós sabemos a questão da mobilidade, a distância, né? Se entender que esta divisão vai facilitar, né, a aplicação de aproximar os serviços, então é positivo. Porque nós não podemos confundir o discurso da divisão política administrativa com o discurso da desconcentração, que tem que ver com a aplicação ou materialização das autarquias. Porque, a meu ver, a questão da materialização ou implementação das autarquias, desde o ponto de vista prático, é irreversível. É algo que não é possível não vir a acontecer. Vai acontecer. Muito obrigado. Então, são panos de fundo aqui diferentes. Muito bem. Não são efetivamente a mesma coisa, não são efetivamente... Quer dizer, se tivesse uma abordagem desde o ponto de vista político, se calhar, a pessoa poderá entender, né, num determinado prisma. Mas desde o ponto de vista político e que tem, jurídico, digo, e que tem que ver com a aplicação, né, de direitos, liberdades e garantias fundamentais, a meu ver, é positivo. Muito obrigado. Eu só quis sublinhar aqui um ponto rapidamente, rapidamente, já não temos tempo, que ficou pendente na abordagem passada, que tem que ver com o doutor Jair falou da adjudicação direta. Quer dizer, eu também tenho visto aí nas redes as pessoas a falarem em adjudicação direta. Não existe adjudicação direta na nossa ordem jurídica, que existe contratação simplificada. Sim. E essa questão de o presidente da República, ou a questão dos poderes em termos de contratação, foi aprovada no termo de uma lei, que é a Lei 4120. Não foi aprovada pelo próprio presidente da República. A questão da... Atenção, que tem limites. Há limites de valores. Então, lá na lei. Então, o presidente tem cedido os valores que estão na lei. Agora, em caso de exceção... É preciso que se diga. Em caso de exceção... Está a violar constantemente esta lei. Não, veja. Em caso de exceção, que fique claro existem os dispositivos legais, né, que na verdade já existem. Porque é conforme aqui se sublinhou, não, há uma camada de pessoas que não se aplica a lei. Não. A lei é geral e abstrata. Doutor, não era só para refutar, porque o doutor... Não está refutado. Não, o doutor sublinhou um ponto, né? Então era só para deixar claro. É que a lei é geral e abstrata. A lei não aplica-se só a determinadas pessoas e a outros não. Tá vendo? Então, a questão da aplicação, com esse fundamento quer dizer que se, por exemplo, no âmbito da outra função da Assembleia Nacional, ou dos deputados, que é o controle, se entendem, né, que existe essa violação da lei por parte do presidente. Para terminar mesmo. Existem mecanismos... O mecanismo da destituição do presidente da República
que o grupo parlamentar Existem- acionou efetivamente por essas razões também. Existem É mecanismos. uma das razões. É Existem- fundamento. Existem mecanismos legais, né? Quer mais um podem, fundamento? que se podem descoletar para Se sanar descoletou. ou tirar estas leis Já se das descoletou. ordens jurídicas. A título de exemplo. Doutor Neto, já não temos tempo mesmo. Sim, Para sim, terminar a título de mesmo. exemplo, a Ordem dos Advogados, né, tem estado junto do Tribunal Constitucional sempre que detecte, né, uma inconstitucionalidade num decreto presidencial ou numa lei. A Ordem dos Advogados vai junto ao Tribunal Constitucional e procura tirar da ordem jurídica aquela norma. Muito Então existem mecanismos próprios que as pessoas tenham que, ou as pessoas devidas, podem usar em vez de ficarmos simplesmente, né, a reclamar. Quem lhe garante que não se Muito usa? bem. A UNITA escreveu para o Tribunal Constitucional, não sabe. Muito bem, senhor deputado, é mesmo já com o senhor deputado. Tem Tá bom, a já. palavra. Ok. Antes que a gente veja também a palavra, muito bem, vamos ver o senhor deputado. O senhor já falou muito sobre a decisão política administrativa e vamos agora a um ponto. Foi aprovado recentemente este decreto que permite a Angola sair das 18 províncias para as 21 províncias. E, senhor deputado, o que é que realmente está na base da não aprovação do pacote legislativo autárquico? Eu penso que é falta de interesse político da parte do Sr. Presidente da República. O Sr. Presidente da República, infelizmente, tem faltado de forma constante e recorrente com a palavra. Quando assumiu o poder, dizia que a sua prioridade era implementar o poder autárquico em Angola. E não se compreendia por que Angola era dos poucos países, se não o único, da região que não realizava eleições autárquicas. São palavras do presidente Lourenço. E foi a uma reunião do Conselho da República, dizia que em 2020 haveria eleições autárquicas. De lá para cá o presidente escuda-se e disse que nunca disse. Mas estão aí os vídeos, tem o Jornal da Angola, portanto, ele é em pessoa a falar. Falta-lhe a palavra. Falta-lhe a palavra. Este é o primeiro ponto. O segundo, o MPLA tem receios de começar a perder o poder. Porque as eleições autárquicas, o MPLA vai perdendo o poder por outros partidos e pelos cidadãos. É preciso que se diga. Não é só os partidos políticos que vão concorrer ao poder autárquico. Está com receio de partilhar. Nunca na história de Angola o MPLA esteve tão profundamente dividido como partido. Nunca na história de Angola o MPLA esteve com tanta falta de popularidade como está hoje. Claramente que o MPLA perde qualquer eleição. Perde porque tem estado a governar mal. Então, passou para o segundo plano. Desconcentração administrativa. Está a desconcentrar o território, supostamente a dar mais poderes aos municípios. Está, enfim, é o que ele optou como estratégia de sobrevivência do regime. Só assim se justifica. Numa só palavra, falta de vontade política. Muito bem. Agora, eu queria respeitar os ouvintes que me colocaram questões. Muito bem. Estou aqui também por eles. Então, alguém perguntou-me, não conseguia anotar o nome, mas perguntou qual é a capital de Angola. Agora, a capital continua a ser Luanda. A nova lei excluiu o município de Luanda, mas, portanto, na Constituição, a capital é Luanda. A capital de Angola é Luanda. Luanda no sentido lato. Entenda-se, temos que fazer esta interpretação. Se dissermos que é cidade ou município, então não existe. Mas Luanda como província existe. Então, penso que a capital vai continuar a ser Luanda. A UNITA permitiu, nas instituições, tem a possibilidade de votar favorável, votar abstenção ou votar contra. Desde o momento em que a UNITA vota contra, é porque não permitiu. Não teve força legal para impedir. E é importante que isso fique claro. A UNITA não viabilizou. Nem ficou no muro, votou contra. Então não permitiu. Muito bem. Tem mais questões. É só para eu responder os ouvintes, por favor. O que é que a UNITA prevê para o ano 2024-2025? O presidente do grupo parlamentar esta semana fará uma conferência de imprensa que vai anunciar a agenda do grupo parlamentar. Portanto, eu espero que as pessoas acompanhem em pessoa, é a pessoa autorizada, para falar em nome do grupo parlamentar. Representantes tradicionais. Acho que é importante, já levanta aqui vários aspectos do ponto de vista da legitimidade da representação política no Parlamento. Enquadra-se
numa possível alteração da Constituição, é importante que ela permita que cidadãos sem partidos políticos venham a estar no Parlamento. E aí podemos falar de autoridades tradicionais, religiosos, minorias. É importante que o nosso Parlamento vá ao encontro daquilo que é o mosaico da Angola. Portanto, não é só os partidos políticos. Não. Temos as igrejas, temos as autoridades tradicionais, pequenas minorias. Nós precisamos caminhar para aí com urgência. E para desfazer também a lógica da falta de legitimidade, que eu penso ser um argumento válido, na medida em que nós temos muitos deputados que não são conhecidos. Está a passar aqui, ninguém sabe se é deputado, se é o quê. Aliás, um ouvinte disse que no AMBO só conhece um deputado Que é o deputado- e pé na rádio, que é o que é o deputado deputado Monteiro Monteiro. Eliseu. Mas esse cidadão É grave, é muito grave. Como dos 200 deputados também, dos 220, também poucos são conhecidos. Então, a própria Assembleia precisa valorizar-se mais como instituição, como uma parte, um pilar do poder. Porque hoje a Assembleia Nacional, como um poder soberano, não tem o devido tratamento, quer das entidades do Estado, do próprio Estado, dela é parte, quer do cidadão. O deputado precisa ter mais valor. E o valor do deputado não é ter o carro, não é ter aquela imponência, mas é o valor simbólico, é o valor representativo, é o cidadão olhar para o deputado. Tem aí um cidadão, se eu falar com ele, vou ouvir o meu problema no parlamento, alguma coisa vai ser resolvida, vai interpelar o administrador, vai interpelar o governador, o ministro. Só isto não é do interesse do MPLA, valorizar o parlamento, porque aí estamos todos. O MPLA quer continuar a banalizar o parlamento e nesta lógica de listas fechadas, que eu também, como pessoa, acho que precisamos evoluir. Muito bem. Tem uma, vou um minuto só. O país tem dinheiro. O país tem dinheiro para os caprichos. Para os caprichos de quem detém poder político. O país não tem dinheiro para o povo. O país tem dinheiro para os caprichos de quem detém poder político. Amanhã, se o presidente decidir fazer qualquer coisa, as pessoas decidiram, vão comprar, vai-se comprar mais carros. Se decidir Para os deputados? viajar, Para os ministros? vou chegar lá. Ah, sim, sim. Para os deputados? Eu, quando falo aqui caprichos, é capricho de tudo. Sim, sim. Não excluo nada, é preciso ser justo quando estamos a falar. Caprichos de tudo. Nós precisamos ir além dos caprichos, ir além de atender uma elite apenas política. É preciso atender às demandas do cidadão. Eu só posso estar confortável a representar o povo se quem eu represento não passa fome. Se quem eu represento tem atendimento médico, tem escola. Portanto, não há dinheiro para a demanda do povo. E os deputados Há têm essa dinheiro- força de impedir esta compra de coisas? Não, por uma razão muito simples. Aqui alguém falou de Montesquieu. E Montesquieu trouxe à baila o estudo da separação em um dos precursores, se não um dos Montesquieu, da separação e interdependência de funções. Muito bem. Sim. Existem princípios na política que são invioláveis. O poder legislativo não pode se imiscuir na gestão do poder executivo. O judicial também. Ambos complementam-se e ambos freiam. O que a Assembleia pode fazer é frear. Se quem está no poder se permitir fiscalizar. O que é facto é que o MPLA não se permite fiscalizar. Como tem maioria parlamentar, é impossível. Uma só nota. Um desafio que eu gostaria de deixar ao ar. Rapidamente, senhor deputado. Deixar ao ar para as associações cívicas. Devia-se pedir, e o nosso grupo parlamentar talvez poderá fazer isso nos próximos tempos, pedir, por exemplo, comissões de fiscalização aos ativos confiscados. Como é que está a ser gerido? Como é que o dinheiro está irão? Todos os meses vai para a conta do Estado, para o IGAP? Vai para a conta de quem? Onde é que estão esses Só ativos? para terminar, É já não temos importante, tempo. para É uma terminar outra assim, questão. atraso salarial. Exato. Atraso salarial. É importante que o Estado cumpra Muito bem. com os prazos, pague o salário nos prazos. Quando há dinheiros para o presidente viajar, quando e a hora que quiser, e não há dinheiro para pagar a função pública, isso demonstra a falência do Estado. Uma outra Uma questão, última. penso que é a última. Sim, A UNITA você vai tem ganhar as parcerias. eleições. Não, essa é a última. Exato. É. Senhor deputado, Parceria, eu anotei. Exato. Parceria com a comunidade internacional. Nós temos um presidente
que tem estado a fazer uma diplomacia muito grande e tem surtido efeitos, é importante que se diga. Várias coisas que vêm mudando é fruto desta diplomacia. Temos um setor de diplomacia e temos vários parceiros. Outro ponto, vai responder mesmo na a seu tempo, Exato. teremos os efeitos. A UNITA vai ganhar. A UNITA ganhou as eleições de 2022. A diferença é que a UNITA não está no governo. É diferente. Ganhar, ganhou. A UNITA ganha as eleições se ela quiser. Só depende dela. Muito bem, Sr. Deputado. Já não temos tempo. Bem, mais perguntas ao deputado Nelito Equique, certamente poderemos tê-la logo mais de tarde, 16 horas na Biblioteca Provincial, mais uma edição de Jango Cultural de forma presencial. Convidamos a toda a sociedade. As portas estarão abertas a partir das 16 horas, entradas grátis, mas lugares limitados. Então pedimos às pessoas que cheguem mais cedo. Pronto, mas eu queria, como agora o tempo é curto e não dá para pôr aqui todas as anotações que foram feitas dos ouvintes, é importante aqui, pegando as palavras do deputado Nelito aqui, que se for para sofrermos enquanto angolanos pela situação socioeconômica, temos que sofrer todos. Não se justifica que no Paraíso tem um tipo de angolanos e no Talatona tem outro tipo de angolanos. Os efeitos da crise devem ser sentidos por todos, senão é utópico. Mas de que Paraíso se refere? Paraíso em Luanda, na Viana, no município de Viana, Cacoaco, tem um bairro chamado Paraíso que talvez é dos que mais sofre em Luanda. E não está tão distante assim. Se levantou, por exemplo, Luanda não tem tanta extensão territorial para ser dividida. Diz que vai ser por conta da sobrepopulação. Quando o Cubango não tem população suficiente para ser dividida, vai ser por conta da extensão territorial. Já aqui duplicidade de critérios que nós não conseguimos entender. Agora, o país não tem condições econômicas nem para dividir pela sobrepopulação, nem pela extensão territorial. Não temos condições econômicas. E devíamos aprender com os exemplos que foram bem citados aqui do que já fizemos. As duas Lundas estão ali. Os dois Kwanzas estão ali. Celes hoje está mais perto do Sumbe, mas nem por isso desenvolveu. Cambambe está mais próximo de Nalatando, mas nem por isso desenvolveu. E não é isso que vai responder, não é a nova divisão, não é o aproximar. Nós não queremos aproximar os serviços do cidadão. Nós queremos que se faça a desconcentração do poder. O poder está todo concentrado numa única pessoa. Aqui nós já queremos falar do poder administrativo, porque isso aqui vamos falar da descentralização. Estou a falar da figura do presidente da República. É preciso esvaziar. E eu, quando disse aqui da contratação direta, né? Usei o termo adjudicação, contratação direta, ou agora tem um termo técnico que faz dá valores adicionais, como fez para o AMBO os 203 milhões de dólares. Né? Eu estou a dizer, em nenhum momento eu disse que é ilegal. Por isso é que eu disse ao deputado Nelito que é preciso esvaziar esses poderes que o presidente da República tem. Por isso é que eu trouxe o exemplo de quanto se aprovou no OGE e quanto o presidente, baseado na lei, está a esbanjar por aí entre decretos presidenciais e outras coisas mais. Mas para terminar mesmo, muito bem. É importante que nós, enquanto angolanos, nos sintamos representados na Assembleia Nacional. E aqui o deputado Nelito aqui que tirou minha palavra, quando diz que, enquanto deputado, sente que precisa, de facto, ter legitimidade. É encher de poderes a Assembleia Nacional. E encher de poderes não é com bens, com regalias, não. É com legitimidade popular. As pessoas devem sentir no deputado uma verdadeira representação do seu poder, porque senão serão só 220 parlamentares e as pessoas não se revêem. Quando o deputado diz em nome do povo, o povo diz, não, lá, isso não é nosso nome, porque a nossa vontade é esta. E aqui, numa nota, a UNITA tem, nessa questão da nova divisão política administrativa, votou contra. Mas, infelizmente, tivemos 5 deputados, 5 deputados, né, foram 5 votos, 5 abstenções, que eu não sei o que é que queriam passar com essa mensagem, se concordam ou discordam. É preciso que esses outros deputados da Assembleia Nacional também mantenham as suas posições. Muito bem. E aqui um ponto muito importante que o ouvinte falou. 3 segundos. A questão da linguagem. A linguagem é fundamental no Estado. É preciso que os deputados usem linguagem que aqueles que eles dizem representar percebam. E o ouvinte falou isso durante a intervenção. E eu vi já notas de repúdio na Assembleia porque alguém quis falar em Umbundo. Umbundo é tão somente a língua mais falada a nível dos grupos étnicos em Angola. É preciso que o povo se veja representado na Assembleia Nacional, senão nós não estamos... Doutor Eduardo, em 5 segundos, muito obrigado. Pronto, 5 segundos é pouco, mas já não temos tempo. Já não temos tempo. Reitero as palavras ditas pelo deputado, que a Assembleia precisa ser mais aberta.
A Assembleia precisa fazer o seu papel, representar o cidadão em todos os aspectos. Estamos a falar justamente de todos os grupos parlamentares. Os cidadãos devem se rever nos seus deputados. É isso que nós pedimos. Muito obrigado, senhor deputado. Agradecer o convite, foi um espaço bastante bom. Trocamos ideias, divergimos, mas chegamos a uma conclusão. Precisamos todos melhorar, todos. Muito obrigado. Convidar a todos às 16 horas na Biblioteca Provincial para o espaço promovido pelo Jango Cultural. Muito obrigado. Então, Neto. Muito obrigado, agradecer a oportunidade de vir cá falar na rádio e desejar um ótimo dia a todos os ouvintes. Nós agradecemos. Chegamos ao fim de mais uma edição referente ao dia 22 do mês de agosto. Trabalharam com si, estimado ouvinte, na supervisão geral Padre Carlos Alberto Luciano Jave. Garantiu a técnica o Alfredo Jamba, a moderação escreveu, o Diamante Sábio. Prometemos voltar a próxima semana, mesma hora e sintonia. Vem o Magazine Eclésia com o jornalista Arnaldo Sapelli. Bom dia, tu Cássio Moço.